último bloco do RVC Entrevista de hoje, vamos falar sobre os cuidados com os animais de estimação. Quem conversa conosco é a veterinária doutora Adriana Souza de Jesus. Podemos falar a respeito de alimentação, que o ideal seria manter sempre uma ração de boa qualidade e para determinados tipos de idade, filhotes, adultos e idosos. Sobre vacinação, existem vacinas para filhotes a partir de 45 dias, cães, gatos a partir de 2 meses. Higiene do animal, os banhos, no caso, podem ser dados semanais, quinzenais, depende também de como o animal é tratado, se é dentro de casa, fora de casa, tá? Antiparasitários, controle de pulga, carrapatos, vermes em geral. Falou na questão da vacinação. Qual que é o período certo para cada um dos animais? Tá. Os filhotes, a partir de 45 dias, no caso se tratando dos cães, já começa com a primeira vacina. Hoje se encontra no mercado vacina V8, V10, até mesmo V11. Sempre com o veterinário. Eu preciso enfatizar isso porque, infelizmente, existem vacinas de loja, casos de ração, comércios em gerais, que infelizmente causam problema. Que tipo de problema que causa? A gente sabe, né, no decorrer do dia a dia de atendimento, que as vacinas acabam falhando. A gente não tem como dizer o porquê, se não está na temperatura ideal, se de repente acabou a energia, a pessoa não viu, foi mal aplicada, ou se o animal já estava doente e de repente foi feita a doença num período que estava de incubação. Infelizmente a gente não sabe o motivo. O que a gente enfatiza sempre é que faça com veterinário. O veterinário é mais seguro. Tá, né? mais seguro. E a partir depois desses 45 dias, a cada 30 dias você vai estar fazendo reforço dessas vacinas, um total de 3 doses. A antirrábica a partir dos 4 meses. Em relação a gatos, a vacina é a tríplice felina, quádrupla, hoje já existe até a quíntupla felina, tá ok? Ela começa a partir de 2 meses, um reforço com 3 meses e depois com 4 meses antirrábica, só isso. E nos adultos? Adultos, depois você mantém uma dose anual, tanto da vacina proteção para as doenças como a de raiva. Falando de pulgas e carrapatos, o que fazer para acabar com esse mal? Em relação aos animais, tem que se usar produtos, né, antiparasitários, no caso tópicos, ou então shampoo, sabonete, talco, coleira, banhos também, né, com esses antiparasitários. Só que é importante também fazer a desinfecção do ambiente, tá? O foco não fica só no animal, pulga e carrapato também cai para o ambiente. Então tem que fazer uma desinfecção, se possível, semanal no ambiente também. E qual é o mais indicado, tanto no animal quanto no ambiente? Hoje a gente trabalha muito com botox, triatox, né? Isso em uso até mesmo ambiente. No animal você pode estar usando shampoo, ou mesmo o triatox, que ele não vai ter tanto risco, tanta intoxicação no animal como acontece com o botox. Tem toda uma diluição que tem que estar sempre sendo orientado pelo ou vendedor de loja ou pelo veterinário. E a coleira também resolve? Sim, dependendo da coleira ou, infelizmente, da infestação, ela vai ajudar, mas não vai resolver totalmente o problema. Tem que ser feita a desinfecção também. O que o proprietário deve analisar os principais problemas causados nos animais? Normalmente o proprietário já chega aqui pra gente falando assim, meu cachorro parou de comer. Esse é o sintoma básico. Parou de comer, pode saber que alguma coisa de errado tem. Para cada caso é um caso. O animal que de repente comeu alguma coisa vai ter vômito, vai ter diarreia, né? Não tem vacina, é um filhote, você já começa a pensar numa gastroenterite, uma virose, que também vai ter o mesmo sintoma, vômito e diarreia. Então a gente acaba tendo que especificar que doença é essa pelos sintomas, tá? Mas o mais corriqueiro que a gente vê é perda de apetite, vômito, diarreia. Hoje a gente está pegando muita doença de carrapato, então pode ter algum foco de hemorragia por falta de coagulação do sangue. Tem muitas doenças assim que acometem mais as fêmeas, né? Quais são as piores? Em relação às fêmeas, no caso, como já se diz, por ser fêmeas, tumores de mama, neoplasias mamárias, cisto de ovário. O que eu tenho atendido mais aqui também no consultório é muita infecção uterina, chamada piometra, onde se acumula secreção dentro do útero, tá?
E isso pode ser ocasionado pós-cio, ou então pessoas que aplicam anticoncepcional nas fêmeas, sem estar realmente orientado a respeito dos problemas futuros. E essa a piometra é uma doença muito triste. Mata. E, infelizmente, tem que ser feito a cirurgia. A correção é cirúrgica. Não adianta querer tratar com antibiótico em casa, tentar fazer algum hormônio para expelir, algum procedimento assim que não vai resolver. E ela é uma infecção que acaba subindo para o rim. Então, vão acometer outros órgãos e o animal vem a óbito. E qual o sintoma que o proprietário deve analisar para saber, né? Em relação à piometra? Normalmente a fêmea, você pode estar observando que teve o cio e após 2 meses começa a ter um emagrecimento, uma distensão abdominal, o abdômen fica mais distendido, abaulado, a pessoa pensa que cruzou, ingestão de muita água, com isso faz muito xixi e secreção vaginal, o que nem sempre pode ocorrer. Por isso que daí, no caso, o veterinário, ao exame clínico, identifica essa piometra ou então parte-se para um exame de sangue ou um ultrassom. Além da piometra, também tem a sinomose, né? Explica o que é essa doença. Sinomose é um vírus que pega em animais, no caso, não vacinados e por aí em diante vão se transmitindo. É um vírus que acomete tanto o sistema nervoso como a coluna medular. O que o animal começa a apresentar muitas vezes? Começa como se fosse um resfriado, uma gripe, uma pneumonia. Então a pessoa chega aqui relatando que o animal está espirrando, tossindo, engasgando, com muita secreção nos olhos, nariz. E depois disso, o que o animal ainda pode aparecer? Vômitos, diarreia, né? Um transtorno aí gastrointestinal que dura pelo menos uns 2 dias. E após isso, sim, o animal começar a andar cambaleante, né? Com os posteriores caindo, eu até brinco, falo que o animal parece que está bêbado, a pessoa, isso mesmo, não querendo brincar na situação, né? Após isso, o animal pode ter o descadeiramento, tique nervoso, né? Que a gente chama de mioclonia, um estágio mais avançado, convulsões e levar a óbito. E se analisado logo no início? No início, tem chance, tá? Não vou falar que hoje a gente não consegue mais reverter um quadro de sinomose. Só que assim, de 10 casos a gente consiga salvar 2, 3 casos. Ainda a porcentagem é bem pouca. Por isso que é imprescindível a vacinação. E banho nos animais? Qual a periodicidade? Filhotes eu sempre recomendo a partir de 2 meses de vida. Já começou com a primeira vacina, já está um pouco imunizado, então já dá para começar o banho em casa. Banho a cada 15 dias, 1 semana, se é aquele cachorro que vive muito dentro de casa, muito em contato. Tem aquele cachorrinho que gosta de dormir na cama com o dono, então precisa de uma higiene maior. Então vai ser usado uma água morna, mais para fria, não precisa ser água quente. Usando sempre produto de animal, shampoo, sabonete, perfume, loção. Cuidado com os ouvidos, algodãozinho no ouvido é sempre bom para abafar um pouco, né, a entrada de água. Terminou o banho, de preferência ter um secador, seque com um secador, uma toalha. Banho num dia quente, preferível no horário de almoço, que daí ele seca mais rápido também. Falando um pouquinho de cirurgias, como são feitas, qual que é a preparação? Tá. Normalmente um procedimento cirúrgico a gente pede exame clínico, tá? Faz aqui no dia, auscultação cardíaca, temperatura, exame de laboratório, um hemograma, uma função renal, uma função hepática, para saber como está o estado geral do animal para ser feito o procedimento cirúrgico. No dia da cirurgia, ele tem que vir em jejum de pelo menos 12 horas alimentar. Água eu peço para tirar pelo menos 2 horas antes da cirurgia. O animal chegando aqui, ele vai ser novamente medicado, auscultado, né? E aplicado o pré-anestésico. Passado o determinado período, 15 a 20 minutos, faz-se anestesia e leva para a sala de cirurgia. Neste terceiro bloco, conversei com a veterinária doutora Adriana Souza de Jesus, que falou quais os cuidados necessários para a boa saúde dos animais de estimação. O RVC Entrevista termina aqui. Continue ligado na programação da Rede RVC. Um abraço a todos.